Olá, ProMixers! Você já se perguntou como que funciona a escrita japonesa? Não. Bom, antigamente, lá no Japão, não existia um tipo nativo de escrita. Então, lá por volta do século 6, 7, monges que faziam viagens até a China trouxeram os famosos kanjis. Existem milhares de kanjis, e cada um possui um significado. Então a gente tem substantivos, verbos, adjetivos, etc. Talvez fosse mais simples até aprender hierógrafo. Acontece que o japonês e o chinês são línguas muito diferentes, então essa forma de escrita não estava dando muito certo no Japão. Então os japoneses começaram a usar o som do kanji para formar palavras. Só que isso daí causava ainda mais confusão, porque você via um kanji, sabia que aquele símbolo significava uma coisa, mas lia ele para formar uma outra palavra. Isso confunde que nem aquele teste das cores, onde a gente tem o nome das cores com uma cor de letra diferente e a gente tem que falar a cor da letra e não o que está escrito. Se você tentar fazer esse teste bem rápido, você vai ver que você começa a se confundir uma hora, porque você está vendo uma coisa e está pensando outra. Então, com o tempo, os japoneses começaram a simplificar os kanjis mais utilizados e daí começou a surgir o katakana e o hiragana, que são apenas letras com sons, elas não têm nada de significado que nem os kanjis. Como existiam muitos kanjis, acabou que os japoneses acabaram criando muitos hiraganas e katakanas com o mesmo som. Depois de muito tempo, lá por volta de 1900, houve uma reformulação na escrita, que definiu que só deveria haver um caractere para cada som. ひらがなは一音につき一字を標準とする。かは君。 Então temos o katakana, que eu já ouvi muita gente falando katakana, pra mim katakana. Katakana vem da palavra kata, que significa pedaço, e kana, que vem da palavra letra. Os katakanas foram criados a partir de pedaços dos kanjis. Por isso que ele é mais simplificado, tem menos traços e são retos, que nem os kanjis. E depois temos o hiragana. Hira vem de fácil, redondo, e gana, que é a mesma coisa que o kana, é letra. Eles foram criados a partir de uma forma cursiva dos kanjis. Por isso que eles não são tão retos que nem o kanji, eles são um pouco mais arredondados. E também tem mais traços que o katakana. Então a gente consegue diferenciar bem o que é katakana, hiragana e kanji. Hiragana, quando foi criado, originalmente ele era mais utilizado na época por mulheres. Hoje a escrita no Japão utiliza esses três alfabetos, kanji, hiragana, katakana, e de vez em quando eles até usam um pouco o nosso alfabeto, A, B, C, D, que é o que eles chamam de romaji. Roma, que vem da palavra Roma, e ji, que significa letra. Mas a gente não usa tudo misturado de qualquer jeito não. Os kanjis, eles são usados mais para substantivos e radicais de adjetivos e verbos. Radicais é aquele pedacinho da palavra que não muda. Como, por exemplo, o radical de fogo, eu posso pegar o radical de fogo e formar as palavras fogaréu, fogão, foguinho, fogueira. Os hiraganas, eles são usados para partículas, que a gente vai ver num vídeo futuro, e para qualquer palavra japonesa. Ou seja, a gente pode substituir qualquer coisa que a gente não saiba escrever em kanji com hiragana. Já o katakana, ele é mais utilizado para onomatopeias e palavras estrangeiras. O japonês é uma língua muito rica em onomatopeias, então você sempre vai ver um katakana ali. Ou então também quando a gente quer destacar uma palavra numa frase. Assim como a gente usa o negrito, o itálico ali, às vezes para destacar uma palavra, como o katakana ele tem poucos traços, ele se destaca no meio de uma frase japonesa, a gente pode escrever uma palavra em japonês em katakana para destacar. Então aqui temos a frase Watashi wa kohi o nomimasu. Eu bebo café. Watashi é um substantivo e está escrito aí em kanji. Mas a gente poderia escrever em hiragana também, porque é uma palavra japonesa. Wa é uma partícula que indica o tópico do que a gente está falando, tópico da frase, e como é uma partícula, está escrito em hiragana. Corre, café, é uma palavra estrangeira, então está escrito em katakana. Então note que como o katakana tem poucos traços, ele se destaca bastante aí no meio da frase. Wo, partícula que indica o objeto direto,
Então tá escrito aí em hiragana porque é uma partícula. E nomimasu é o verbo beber. O radical do verbo tá aí em kanji. E o resto do verbo ali, a conjugação dele, mimasu, tá em hiragana. Mas podemos escrever qualquer coisa com hiragana e katakana, por que eles não largaram o kanji? Na verdade, até houve uma tentativa, na verdade parece que houve mais de uma tentativa para largarem do kanji. Mas acontece que como o japonês é uma língua que tem pouquíssimos sons, muitas palavras têm o mesmo som. Então, como cada kanji tem um significado próprio, eles ajudam ali na hora da leitura e da escrita a gente saber do que a gente está falando. Um exemplo aqui. Meu sobrenome, Hanashiro. Só que Hana, em japonês, significa tanto flor quanto nariz. Como vamos saber o significado desse Hana? Bom, aqui a gente está vendo que se a gente escrever em Romaji, o nosso alfabeto, né, faz diferença nenhuma. Escrever em katakana ou hiragana também é a mesma coisa. Mas olha o que acontece quando a gente escreve em kanji. Por ser um símbolo com uma ideia completa, note então que com kanji faz toda a diferença. E como também é um símbolo com uma ideia completa, é sim mais difícil pra gente aprender tudo, estudar todos os kanjis. Mas na hora da leitura, você bate o olho e você vai ler bem mais rápido. Uma pergunta que sempre me fazem: e para escrever, é verdade que é sempre ao contrário, é da direita para a esquerda? Na verdade, nem sempre. Antigamente só se escrevia na vertical, da direita para a esquerda. Mas depois da influência de coisas como números arábicos, o nosso alfabeto, fórmulas matemáticas, não estava ficando muito bacana continuar escrevendo na vertical. Então hoje em dia é muito comum a gente ver lugares onde se escreve na vertical, como por exemplo jornais, documentos. E também é muito comum você chegar lá no Japão e ver lugares onde você vai ver coisas escritas na horizontal. E daí a gente vai ler que nem aqui no ocidente, da esquerda para a direita. Então essa foi uma base de como funciona a escrita japonesa. O link para o post desse vídeo tá aqui na descrição. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para saber quando vai chegar mais vídeos. Até a próxima!